O programador de computador britânico Tim Berners-Lee havia criado um protótipo do que agora reconheceríamos como a web. E em 7 de agosto de 1991, seu protótipo foi ao ar. Ele e seu colaborador Robert Cailliau imaginaram muitos usos para esta nova invenção, desde o compartilhamento de documentos até a ajuda online. Ninguém poderia imaginar que a World Wide Web se tornasse a ferramenta de comunicação onipresente que é hoje, e que pudesse se tornar uma ferramenta tão útil para a escória da humanidade. Essa é a história de John Edward Robinson, conhecido como Slave Master, primeiro serial killer da internet. Rob nasceu em Cicero, Illinois, o terceiro de 5 filhos de pai alcoólatra e mãe disciplinadora. Em 1957, ele se tornou um Eagle Scout e supostamente viajou para Londres com um grupo de escoteiros que se apresentou diante da Rainha Elizabeth II. Mais tarde naquele ano, ele se matriculou no seminário preparatório Keighley, em Chicago, uma escola particular para meninos aspirantes a padres, mas desistiu depois de um ano devido a questões disciplinares. E em 1961 ele se matriculou no Morton Junior College, em Cicero, para se tornar um técnico de raio-x médico, mas também desistiu após 2 anos. E em 1964 ele se mudou para Kansas City e se casou com Nancy Joe Lynch, que deu à luz a seu primeiro filho, John Jr., e em 65 a sua segunda filha, Kimberly, e em 67 os gêmeos Christopher e Christine. Robinson superficialmente parecia um homem comum, honesto e dedicado à sua família. Ele até mesmo se voluntariou para professor em uma escola dominical e treinador de t-ball e vôlei. Mas por trás da aparência de bom moço, existia um verdadeiro demônio. Ele frequentemente batia e traía sua esposa, e deixava seus bichos de estimação passando fome. Ao mesmo tempo, ele estava envolvido em várias acusações de apropriação indébita, fraude, furto e falsificação de cheques. As autoridades dizem que ele nunca trabalhou em um emprego de verdade, do qual não roubasse de uma forma ou de outra. Ainda assim, quando ele era pego, vez após vez, ele simplesmente recebia liberdade condicional e era condenado a pagar restituição. A sentença mais dura que ele já recebeu até então foi de 60 dias de prisão. No início dos anos 80, ele formou 2 empresas de fachada, incluindo uma firma de consultoria chamada Equity2. E preste atenção que essa empresa aí vai aparecer muitas vezes aqui ao longo do vídeo, né, cara, que era a empresa que ele usava para atrair, né, as suas vítimas. E foi para essa empresa que Paula Godfrey pensou que estaria trabalhando quando respondeu a um anúncio de pedido de ajuda em 1984. Assim que ela foi contratada, né, Godfrey disse a seus amigos e familiares que Robinson a mandaria para um treinamento, que depois ela nunca mais foi vista novamente. Seus pais preencheram um relatório de pessoas desaparecidas com a polícia de Overland Park. Durante a investigação, a polícia interrogou Robinson, que alegou não ter ideia de onde ela estava. Então, vários dias depois, seus pais receberam a nota datilografada, assinada por Godfrey, afirmando que ela estava bem e que precisava de um tempo longe de sua família. E como Godfrey parecia estar viva, né, e era maior de idade, a polícia encerrou a investigação. Mas claro que isso tudo não passava de uma falsificação de Robinson. E ele utilizava muito essa técnica para enganar tanto os policiais quanto a família das vítimas, né? Enquanto isso, Robinson havia inventado um programa de caridade para mulheres, alegando que queria oferecer a mães solteiras e mulheres com problemas de sorte com empregos e outras ajudas. Ele estendeu a mão para hospitais, abrigos para desabrigados e outros lugares onde mulheres carentes podem ser encontradas. Essa é uma abordagem muito comum de psicopatas, né, cara? Procurar vítimas em situações de vida muito delicada, principalmente mulheres, para que seja mais fácil assim de manipular essa pessoa. É um covarde desgraçado mesmo. No início de 1985, ele se acertou com um hospital local. Eles o encaminharam para Liz Stacy e sua filha, Tiffany, que estavam hospedados em um abrigo para mulheres espancadas em Kansas City. Quando ele falou com Stacy, ele deu o nome de John Osborne e prometeu a ela treinamento profissional, moradia e até creche para sua filha. Ele a levou para Rodway Inn em Overland Park, nos arredores de Kansas City. Ao longo dos dias seguintes, ele disse a Stacy que a mandaria com sua filha para Chicago, para treinamento profissional, e que ela precisaria assinar 4 folhas de papel em branco para que ele pudesse informar sua família onde ela estava. Os membros de sua família, especialmente sua cunhada, não confiavam em Robinson e pediram a Stacy que não fosse, pois quem dela tivesse ouvido sua família, né, mano? A história teria sido diferente. Mas ela, né, desesperada, né, Stacy, acreditou no empresário de sucesso. Ela entrou no carro dele com a bebê Tiffany nos braços e nunca mais foi vista. No dia seguinte, a cunhada de Stacy ligou para Rodway Inn para ver como ela estava. Disseram que o quarto em que Stacy havia ficado fora pago com o cartão de crédito da empresa.
A empresa em questão era a Equity. A assinatura do recibo do cartão de crédito era de John Robson. O irmão e cunhada de Stacy entraram em ação. Enquanto sua cunhada foi à polícia, o seu irmão foi ao escritório da Equity para confrontar Robson sobre o paradeiro de Stacy, onde Robson o expulsou do escritório. Mais tarde, a cunhada de Stacy começou a receber cartas datilografadas assinadas pela Stacy, alegando estar bem. Novamente sem evidências claras de um crime, a polícia encerrou a investigação de pessoas desaparecidas. Ele novamente usou esse truque da falsificação, né? E a polícia deixou por isso mesmo. Mas aí também você deve estar se perguntando: peraí, o que aconteceu com a filha da Stacy, né, cara? Tiffany? Então, Robson levou Tiffany Stacy para o seu irmão, Donald Robson, e a sua esposa Ellen, dizendo que a mãe do bebê morreu por suicídio em um quarto de hotel. Ele os fez assinar o que parecia ser papéis legais de adoção, junto com $5.500. E sim, somente quando John Robson foi preso foi que Tiffany finalmente descobriu de verdade o que tinha acontecido com a sua mãe legítima, né? Que história bizarra, mano. Mas continuando na história desse monstro, né? Pouco tempo depois, o parceiro de negócios de Robson cooperou com as autoridades federais para prendê-lo em algumas das muitas atividades ilegais nas quais ele estava envolvido. Ele foi preso por violação de liberdade condicional, mas sua sentença foi posteriormente anulada. Mais uma vez, apesar de uma longa ficha criminal, Robson foi autorizado a sair em liberdade. Então, em 1987, uma jovem de Wichita Falls, Texas, chamada Catherine Clapt, respondeu a um anúncio de jornal para o que parecia um emprego dos sonhos, com muitas viagens e até um novo guarda-roupa. Ela fez as malas e partiu para o Kansas. Logo depois, ela desapareceu e sua família nunca mais teve notícias dela. E depois eles entraram com um relatório de pessoas desaparecidas em junho. Mas a polícia não conseguiu encontrar evidências de que Robson estava envolvido em seu desaparecimento. Logo depois, Robson foi finalmente enviado para a prisão por fraude. Finalmente, né, cara? Enquanto estava na prisão no Kansas, o presidiário modelo sofreu alguns pequenos derrames. E em 91... Por que ele morreu logo, esse filho da puta, né? E em 91, ele foi transferido para uma prisão no Missouri, por fraude e violação de liberdade condicional. Os administradores da prisão reconheceram que Robson era excepcionalmente inteligente. Ele foi colocado para trabalhar em seus sistemas de computador, onde implementou um sistema que economizou centenas de milhares de dólares para a prisão. E provavelmente foi aqui que o que já estava ruim iria ficar ainda pior, mano. O laboratório de informática da prisão do Missouri foi onde Robson foi apresentado pela primeira vez à internet. E foi também nessa prisão que ele conheceu a bibliotecária Beverly Bunner. Ele não perdeu tempo em seduzi-la, e quando foi solto em 93, Bunner se divorciou do marido e se mudou para o apartamento que Robson alugou com o cartão de crédito da Equity, dizendo a amigos e parentes que tinha conseguido um emprego com Robson, que exigia muitas viagens. Ela mandou que toda a sua correspondência, incluindo os cheques mensais de pensão alimentícia, fosse encaminhada para uma caixa postal. Como muitas mulheres que conheceram Robson, nunca mais se ouviu falar dela. Mas alguém ainda estava descontando seus cheques de pensão alimentícia, mano. Que desgraçado, né, cara? Além de matar a mulher, ainda pegou o pensão alimentícia dela, né? A essa altura, o potencial da internet como ferramenta de recrutamento perfeita havia se tornado evidente para Robson. Ele começou a vasculhar salas de bate-papo e fóruns de BDSM. Pra quem não tá ligado, né? A sigla BDSM significa um conjunto de práticas consensuais envolvendo bondade e disciplina, dominação e submissão, sadomasoquismo, e acho que já deu pra entender, né? E nos fóruns ele usava o nome de Slave Master, né, como ficou conhecido posteriormente. Em 94, ele fez amizade com Sheila Fate, em uma dessas salas de bate-papo. Como havia feito tantas vezes antes, ele se retratava como um rico empresário que oferecia a Fate um emprego bem remunerado e pagamento para sua filha adolescente deficiente. Os Fates se mudaram de sua casa no Colorado para a área de Kansas City. Acreditando que eles estariam viajando, Fate teve uma correspondência, incluído o cheque de previdência social, encaminhada para uma caixa postal. De novo esse golpe aí da caixa postal, né? Eles nunca mais foram vistos, mas alguém ainda estava descontando seus cheques da previdência social. Em 96, os Robson tiveram que vender sua casa e propriedade e se mudar para um parque de trailers, onde sua esposa trabalhava como administradora de propriedades. Robson, agora com vários computadores, estava gastando ainda mais tempo em salas de bate-papo BDSM e fóruns de mensagens. No ano seguinte, ele conheceu uma jovem estudante universitária chamada Isabella Levica. Ela largou a faculdade e se mudou de sua casa em Indiana para a área de Kansas City, para ficar com ele, dizendo aos pais que estava fazendo um estágio na empresa de Robson. Levica não desapareceu imediatamente. Ele a hospedou no apartamento que pagou com cartão de crédito da Equity. Ela se matriculou em uma faculdade comunitária
e começou a usar o nome de Isabella Levica Robson. Ela usava uma aliança de casamento e tudo, e embora Robson tenha comprado até uma certidão de casamento, ela nunca foi retirada. Levica, no entanto, assinou um extenso contrato de escravidão com Robson. Um detalhe importante é que ela só se comunicava com a família através de um e-mail, ou seja, era mais fácil ainda de falsificar, né? Então, em 99, Levica disse a seus amigos que faria uma viagem com Robson, e nunca mais foi vista. Mas sua família continua a receber e-mails de sua conta. Apenas algumas semanas após o desaparecimento de Levica, Robson conheceu outra mulher, a Suzette Troughton, também em uma sala de bate-papo BDSM. Ele ofereceu a ela um emprego bem remunerado, cuidando de seu pai, que na verdade já estava morto há muitos anos, e viajando o mundo em seu iate. Ela empacotou suas coisas e seus 2 cachorros pequinês e se mudou para o Kansas. Robson a hospedou em um quarto de motel e mandou alojar seus cães, dizendo que o motel não permitia animais de estimação. Depois que ela trabalhou em seu escritório, ele a fez assinar um extenso contrato de escravidão também, com várias páginas em branco de papel de carta. Estaria ocupado demais viajando, disse ele, para que ela enviasse cartas para casa. Ela continuou a manter contato com a mãe por telefone e também com uma amiga por e-mail. E em 1º de março de 2000, data em que deveriam partir para a viagem ao redor do mundo, Robson tirou-a de seu quarto de motel e pegou seus cachorros na pensão. Ninguém mais ouviu falar dela depois daquele dia. E de forma ameaçadora, um oficial de controle de animais foi chamado a uma área perto da casa de Robson. Havia 2 cães pequinês abandonados em seus carregadores, sem coleira ou identificação. Depois de não ter notícia delas por dia, sua mãe ligou para os números que Troughton lhe dera. Robson, que deveria estar viajando pelo mundo, respondeu. Ele disse à mãe de Troughton que ela havia fugido com alguém e roubado o dinheiro dele. Ele alegou que não sabia onde ela estava, mas sua mãe não acreditou em Robson. Os dois eram próximos. Se Troughton tivesse se apaixonado por alguém e se mudado, ela teria contado para a mãe. Então sua mãe recebeu algumas cartas datilografadas assinadas por Troughton. Ela ficou desconfiada, né, já que às vezes não soava como sua filha, e que em primeiro lugar ela nem sabia escrever, né, e às vezes eram quase perfeitos nas cartas. Então, tentando desesperadamente descobrir o que havia acontecido com a sua filha, a mãe de Troughton registrou um relatório de pessoas desaparecidas na polícia de Lenexa. E ao contrário da polícia de Overland Park, né, que deixaram o caso de lado, a polícia de Lenexa finalmente levou o caso a sério, finalmente, né, mano? Eles vasculharam o passado de Robson e encontraram um rastro de mulheres desaparecidas em seu nome: Lisa, Tiffany, Paula Godfrey e agora Suzette Troughton. Na época, 2 mulheres foram à polícia com um relato de agressão sexual contra Robson. As duas contaram histórias semelhantes. Elas foram atraídas por Robson em uma sala de bate-papo virtual, né, BDSM, onde ele fez promessas de empregos bem pagos e viagens internacionais. Em vez disso, quando elas chegaram, ele as agrediu sexualmente e, em um caso, roubou centenas de dólares em brinquedos sexuais. Essa acusação de roubo agora dava à polícia uma causa provável para revistar a propriedade de Robson. E em 2 de junho de 2000, 9 veículos da polícia pararam na residência dos Robson para prendê-lo por agressão sexual. Eles também tinham mandados de busca não apenas para sua casa e propriedade, mas também para uma unidade de armazenamento que ele alugou e a fazenda de sua família em Lac Signe, Missouri. Em sua casa, eles apreenderam seus 5 computadores, bem como várias folhas de papelaria em branco assinadas por Liz Stacy. E na unidade de armazenamento, eles encontraram cartões do seguro social, carteiras de motorista e outros papéis, incluindo contratos de escravos assinados, pertencentes a Suzy Troughton e Isabella Levica. Levica não foi dada como desaparecida e não estava no radar da polícia, mas encontrar esses itens levantou suas suspeitas, né? No dia seguinte, a polícia invadiu a fazenda da família dos Robson em La Signe. Lá, os investigadores forenses encontraram 2 barris de metal de 55 galões. Cada um continha o corpo de uma mulher em avançado estado de decomposição. Essas mulheres seriam mais tarde identificadas como Suzette Troughton e Isabella Levica. Ambas foram mortas com um golpe na cabeça por um objeto pequeno e robusto, muito provavelmente um martelo. A polícia do Kansas contatou a polícia de Missouri e obteve um mandado de busca para uma unidade de armazenamento que Robson havia alugado em Raymore. Dentro desta unidade de armazenamento, eles encontraram mais 3 barris contendo os restos decompostos de Sheila e Debbie Fate e Beverly Bunner. Todos os 3 haviam sofrido um golpe muito semelhante ao dos últimos corpos encontrados. E em 2002, ele foi julgado no Kansas pelos assassinatos de Troughton, Levica e Stacy, bem como por outras acusações como fraude, falsificação, sequestro e interferência na custódia dos pais, por levar a Tiffany Stacy, né? E depois do mais longo julgamento criminal da história do Kansas, em 2013 ele foi condenado em todas as acusações. Ele recebeu 2 sentenças de prisão perpétua. E ele também recebeu de 5 a 20 anos por interferir na custódia dos pais
20 anos por sequestrar Trotten e 7 meses por roubo. Após sua condenação, ele foi julgado no Missouri pelos assassinatos de Godfrey, Clement, Bunner e os Fates. Ele concordou em se declarar culpado por esses assassinatos, para evitar a pena de morte, mas não concordou em levar as autoridades aos corpos de Godfrey, Clement e Stacy. Testemunhas disseram que em sua petição ele não demonstrou nenhum remorso por seus crimes. O cara é um verdadeiro psicopata, né? Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Então, em 2015, a Suprema Corte do Estado do Kansas anulou as condenações de assassinato de Trotten e Stacy por tecnicalidades, né? Mas manteve a condenação de Levica, e com ela sua sentença de morte, né? Foi sentenciado a pena de morte. Robson continua no corredor da morte no centro correcional de Eldorado, no Kansas. Mas continua preso, mas não sofreu a pena de morte ainda. E os corpos de Godfrey, Clement e Stacy nunca foram encontrados até hoje. E bem, manos, esse aí é todo o caso Slave Master, né? Que é toda a história desse desgraçado aí, né? Primeiro serial killer que usou a internet como ferramenta, né? Pra encontrar suas vítimas. E se gostaram desse tipo de vídeo, né? E querem mais vídeos de casos, né? De serial killer, de casos criminais, deixa aí nos comentários dicas, né? Deixa aí nos comentários sugestões. E se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu, falou, tamo junto.